Então, agora, o que vem acontecendo, e o Bolsonaro é só uma das manifestações desse caso, é que formou-se toda uma estrutura na sociedade civil a favor da direita, baseada em especial nas igrejas evangélicas. Entendeu? Não só nas igrejas evangélicas, tem associações comerciais, tem um monte de coisa, mas as igrejas evangélicas são a base disso, e o uso de grupos de WhatsApp e coisas semelhantes dentro das igrejas explica boa parte de vários sucessos eleitorais que a gente viu nos últimos anos. Por exemplo, em 2018, teve várias surpresas eleitorais. E eu conheço vários pesquisadores que dizem que parte disso é porque circulava nesses grupos de WhatsApp de igreja, assim, se você quer apoiar no Bolsonaro, vote nos seguintes números. Aí vinham os números dos caras. E aí o cara ficava até o dia da eleição sem olhar para aquela lista, entendeu? Se entrevistassem ele na pesquisa nesse meio do caminho, ele escolhia um candidato lá para governador, entendeu? E ele nunca escolheria, por exemplo, Wilson Witzel, porque ele nunca ouviu falar desse cara, entendeu? No dia da eleição, ele leva a sua colinha e está lá o número do Witzel, entendeu? E aí o Witzel ganha. Então, sim, assim, essa estrutura de política na sociedade civil, a direita brasileira nunca teve e passou a ter. Isso começou, isso tudo estreou no mundo político brasileiro da pior maneira possível, com o Bolsonaro, mas de alguma forma isso vai continuar existindo, entendeu? Mesmo que esses caras adotem um discurso mais moderado, apoiem políticos mais moderados, etc., que seria a dinâmica natural se a democracia brasileira continuar funcionando bem. Mas, assim, isso aí não vai embora, quer dizer, assim, tem um enraizamento social da direita hoje em dia que não tinha, entendeu? O PT nunca precisou enfrentar, até o bolsonarismo, um adversário que tivesse enraizamento na sociedade civil, entendeu? Então, assim, eu acho que isso aí vai continuar tendo. E o que vai precisar acontecer, eu acho, é a gente começar a pressionar, inclusive essas igrejas que resolveram participar politicamente, a serem politicamente responsáveis. Então, assim, esses caras que vocês apoiaram fizeram o quê? Entendeu? Tem que ser cobrado pelo resultado dos políticos que eles apoiam, entendeu? Assim, o cara que entra na política tem que passar, agora virou vidraça. Então, eu acho que assim, isso aí, eu acho que essas vitórias Por exemplo, eu duvido que o Pazuello tenha sido mesmo o cara favorito dos bolsonaristas do Rio de Janeiro, mas ele foi o mais votado. Isso certamente é o número do cara correndo nos grupos de zap. Entendeu? Sim. Assim, e um pouco dessa estrutura também... Essa entendeu? Estrutura também militarizada e o imaginário da ditadura militar um pouco, né, Celso? Esses militares se elegeram muito nisso também, né? Eu acho que teve isso. Em 2018 isso era muito forte. E nessa última eleição eu acho que já não foi tanto. Assim, você já começou a enfraquecer. Eu acho, inclusive, as Forças Armadas profissionais, os caras que estão lá, de fato, treinando para se tiver que defender o Brasil, vão ter um problemão nos próximos anos de recuperar sua imagem, né? Depois de... os militares tinham uma reputação de competência que, inclusive, chegava em parte da esquerda, entendeu? O Vilas Boas, nas memórias dele, fala que, às vezes, a Dilma falava para ele assim, cara, eu queria que todos os outros ministros entregassem como vocês, entendeu? Quando eles davam uma tarefa. Vão lá ajudar a construir não sei o quê, entendeu? O pessoal da engenharia do exército e tal. E depois que o Pazuello é ministro da Saúde. Em pintar meio fio, não há ninguém que se compare ao exército. Não, mas, assim, falando sério, os caras têm uma tradição de engenharia que é muito boa mesmo, cara. O IME é uma das melhores instituições de ensino do Brasil, entendeu? O ITA é uma das melhores instituições de ensino do Brasil. Então, assim... E concorridíssima, né? Exatamente. Então, assim, eles tinham essa reputação. Agora, eles basicamente apoiaram o pior cara que já participou do Exército Brasileiro na história para presidente da República. Um cara que eles já tinham expulsado, cara. Então, eles são reincidentes disso. Mas de onde que vem isso? Porque o que eu quero... O que me deixa maluco nessa situação toda de pensar é o seguinte, que nós optamos por isso. Nós escolhemos, o Exército escolheu isso. Então, até que ponto o Exército não queria um golpe de Estado ou queria e tirou o corpo fora? Como é que funciona isso? O que pensa um sujeito desse? A gente sabe que o que cresceu o PT, historicamente, foi a base, né? Tinha as congregações de base das igrejas católicas, quando a Igreja Católica ainda era quase que uma unanimidade de fé brasileira, apesar do Estado ser laico desde sempre.
mas tinha essas paróquias, essas reuniões e tudo. Então, assim, repetiram a fórmula do concorrente. É meio que como a Record ganhar da Globo, repetindo a fórmula com a novela, contratando os mesmos caras. E como é que a gente se prepara para isso? Porque o que a gente viu não foi simplesmente alguém replicando números que recebia no grupo de WhatsApp. A gente viu gente defendendo o indefensável, defendendo Sim. tortura, defendendo morte, que é uma coisa que vai absolutamente contra a religião dela, contra o que prega a igreja dela o resto da vida. E o senhor disse em um determinado momento do discurso de ter que não punir, mas responsabilizar tais discursos, né? Como é que se faz isso no Estado laico? Porque os grandes chefes de igreja, e é aí que está a questão, os grandes chefes, os grandes líderes, os Macedos, os Malafaias, os grandes líderes, eles mudam o discurso do dia para a noite com muita facilidade, como mudaram. Mas quem pega, quem capta o povo, na sua maioria, são os pequenos, que não têm ali nenhuma responsabilidade teológica, muitas das vezes não são nem alfabetizados ou mal alfabetizados, não tem nem nem o ensino fundamental completo, muitas portinhas, porque o Brasil não é feito de grandes templos de Salomão. O Brasil é feito de portinhas, de bairros. Não, isso que você falou é interessante. Como é que a gente chega nesse povo? Então, isso aí é interessante. Porque... do diabo.